Olá, meus queridos, mais uma vez nos encontramos por aqui para dar continuidade ao nosso tema Nunca Sem o Intercessor. Neste caso, a oitava parte. E hoje o assunto está por demais incrível. Vamos explicar mais detalhadamente o juízo investigativo. Eu sei que falamos um pouco sobre isso em vídeos anteriores, mas não demos maiores detalhes. Porém, hoje será o dia para isso. A equipe do nosso canal agradece os carinhosos comentários feitos por irmãos na fé. Estamos unidos em Cristo Jesus e a sua mensagem. Amém? Nossa alegria é pregar o Evangelho segundo o que as Sagradas Escrituras dizem, e mais nada. Eu sou Diego Isalraldi e eu sou teólogo protestante. Vamos começar? Quando Jesus estava aqui na Terra, ele procurava instruir não somente os discípulos, mas também toda a humanidade. E como método de ensinamento, ele escolheu as parábolas, que nada mais é do que histórias breves, tendo conteúdo alegórico com a ideia de ensinar alguma coisa. Como os israelitas eram um povo que costumava plantar, pescar, criar ovelhas, carneiros, bois, as suas parábolas sempre falavam sobre isso. Eram a forma, como Jesus ensinava. Os ensinamentos de Jesus eram tão simples que até mesmo as crianças podiam entender. E era sempre direto e ao ponto, Objetivo, sempre. Não é mesmo? Nada de ficar enrolando. Mateus 22 é o capítulo que vamos dar início ao tema de hoje. E poderemos ver claramente o que Cristo ensinou sobre o juízo investigativo. No verso 2 diz: o reino dos céus pode ser ilustrado como a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para seu filho. O que significa a frase o reino dos céus que acabamos de ler? É outra forma de dizer salvação pela fé. Nos versos 3 a 6 lemos: quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusaram a vir. Então ele enviou outros servos para lhes dizer: já preparei o banquete, os bois e novilhos gordos foram abatidos e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não lhes deram atenção e foram embora. Uns para sua fazenda, outros para seus negócios, outros ainda agarraram os mensageiros, os insultaram e os mataram. Aí os israelitas tinham um sombrio lembrete de como seus antepassados trataram rudemente os profetas de Deus. Ser profeta era uma profissão de risco, sabia? Os túmulos deles eram um lembrete da maldade israelita. No verso 7 lemos: o rei ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. O que Jesus estava querendo dizer aqui? Ele estava se referindo à destruição de Jerusalém que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Nos versos 8 e 9 lemos: disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto e meus convidados não são dignos dessa honra. Agora saiam pelas esquinas e convidem todos que vocês encontrarem. Aqui podemos ver o Evangelho sendo concedido aos gentios e ao resto do mundo nos dias apostólicos. Perceba uma coisa interessante no verso 10. Então os servos trouxeram todos que encontraram, tanto bons quanto maus, e o salão do banquete se encheu de convidados. O convite é feito para bons e maus. Isso é bom, não é? Ninguém é deixado para fora, mesmo você sendo fariseu ou publicano. Jesus está determinado a fazer tudo o que puder para salvar os seus filhos, para que eles venham às bodas. Fez isso por Maria Madalena, que resgatou da sua vida pecaminosa, e tantos outros com histórias semelhantes. Nós também temos histórias bem parecidas, não acham? Porém, agora a coisa fica um pouco mais complicada. Nos tempos de Cristo, era costume uma pessoa rica, tipo um rei, quando preparasse uma festa de casamento, não somente mandava o convite, ele mandava a roupa que você devia usar. Olha que legal! Você, irmão, que está me assistindo agora e é casado, se for, você já sabe que a sua esposa diria se tivesse que ir para um evento tão chiquérrimo como um casamento real: que roupa que eu vou usar? Esse problema estava resolvido. Seja você rico ou pobre, graças a esse costume, todos poderiam ir vestidos como se fossem bilionários, pois o rei pagaria por tudo. E nesse caso, se alguém fosse a um evento tão badalado como esse, sem aquela roupa, seria com certeza considerado um insulto contra o rei e o seu filho que estava se casando. No verso 11 lemos: quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para um casamento.
É claro que se o rei está pagando até pela roupa dos convidados, ele vai querer descer e ver se está todo mundo na régua, não é? Ele veio checar. Que digo checar? Posso até dizer sem medo de errar que o rei veio investigar a roupa dos seus convidados para o casamento do filho. O rei percebeu rapidamente que um dos convidados não estava vestindo a roupa que ele providenciara. Daí você pode pensar, ele deve ter vindo de paletó, talvez um jeans, uma regata, mas não, ele estava nu, pelado mesmo. Apocalipse 3,17 diz, você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu? A pessoa que não tem a justiça de Cristo é infeliz, miserável, pobre, cego e o que mais? Nu. O homem da parábola teve a audácia, a cara de pau de comparecer ao casamento real pelado. Por mais que ele tivesse usado a roupa certa, não teria adiantado da mesma forma, já que nossas melhores ações são descritas na Bíblia como trapos imundos. Agora perceba como o rei o tratou. No verso 12 lemos, e perguntou-lhe, amigo, como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? O rei chamou de amigo. Aconteceu alguma coisa? Houve algum mal-entendido? Você com certeza recebeu o meu convite de casamento, caso contrário não estaria aqui, correto? Mas o que aconteceu com a roupa que eu lhe enviei? Não chegou em tempo? Você tem alguma explicação? Você quer dizer alguma coisa? O rei o tratou com dignidade. A Bíblia, no entanto, diz que aquele homem ficou mudo. E foi somente após aquele momento que o rei diz o que lemos no verso 13. Então o rei disse, amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. O rei deve ter ficado muito triste, já que o verso 14 diz, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Todos fomos convidados para as bodas do Cordeiro. Os amoráveis braços que foram estendidos na cruz ainda apontam o caminho certo ao país celestial. E Jesus pagou por todos nós. Quando ele inclinou a cabeça e morreu, adquiriu o direito de perdoar inclusive aqueles que nasceriam no futuro e que aceitariam o seu perdão. O convite e a nossa aceitação do mesmo é o que chamamos de justificação pela fé. Efésios 2, 8 e 9 diz, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Só que o convite às bodas e a aceitação da mesma não é a única parte da história. Também está a questão da roupa de casamento. E digo mais, não é suficiente que o filho do rei tenha sua roupa para o casamento. Cada convidado deve levar a sua roupa de casamento ou estará na mesma situação desgraçada que o homem da parábola, na escuridão, nas trevas, onde não terá mais solução. O olhar do rei, a investigação do rei é muito mais do que meramente checar quem compareceu ao casamento do seu filho. Ele estará vendo também quem são os que levam as roupas para o casamento. Agora vamos para Apocalipse 19, 6 a 8, que diz, em seguida ouvi outra vez algo semelhante ao som do clamor de uma grande multidão, como o som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões. Aleluia! Porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Alegremo-nos, exultemos a Ele e demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido de linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. Mas espera um minutinho. Pode alguém, seja santo ou qualquer outro, produzir justiça? Podem os santos produzir boas ações? Jeremias 23:6 diz que o Senhor é a nossa justiça. Então qualquer coisa boa ou justiça que possamos ver nos santos não é outra coisa a não ser a Jesus que está agindo. Agora perceba que a justiça de Apocalipse 19 não é a justiça substituta. É uma justiça que é vivida. Então a roupa das bodas representa a segunda frase da salvação somente pela fé. A área da santificação, ou o viver cristão, ou a obra que Deus deseja fazer em cada um de nós. Então quando o rei vem examinar os convidados, ele vê um homem que não colocou a roupa para as bodas. Evidentemente este homem, ele desejava o convite. Desejou estar no casamento, mas se recusou a usar a roupa das bodas. É como se fosse o seguinte, entre os que aceitaram o convite, havia alguns que só pensavam no seu próprio benefício. Vieram para desfrutar do banquete, mas não tinham o desejo de honrar o rei que os convidara.
Entende? Entendeu o que eu quis dizer? Não? Então deixa eu dizer a mesma coisa com outras palavras. Havia alguns convidados que estavam interessados em entrar no céu pelos próprios méritos, porém não tinham o desejo de aceitar a justiça de Cristo em suas vidas, em honrá-lo. Mateus 5,16 diz: da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Deus me conduz por caminhos de justiça para honrar que nome? Obviamente para honrar o seu nome. Se teu plano A é que para ser um cristão verdadeiro tem que conseguir por si mesmo a sua entrada para o lar celestial, pode esquecer. Você não vai conseguir nunca. É claro que devemos estar super interessados em ir ao céu. Uma vez que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nossa chegada ao céu será uma realidade. O poder para viver como Jesus viveu em total dependência de Deus está disponível para todos. É possível para nós vestir as roupas das bodas, aceitar a justiça de Cristo em nossas vidas e finalmente dar honra e glória ao Rei do Universo. Existe uma heresia antiga, creio que vocês já devem ter ouvido. Uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não é verdade. Você só pode ser salvo em tanto e enquanto se mantém em comunhão com Deus. Deu para entender? Não? Então deixe-me contar uma história para usar de exemplo e para quem não entendeu, possa entender. Imagina o seguinte cenário. Eu estou namorando uma belíssima moça que se tornou a minha noiva. Eu moro em Cascavel e ela em Quedas do Iguaçu, outra cidade. No dia marcado para o casamento, eu pego meu carro e vou até o cartório em Quedas e digo sim. Ela diz sim. Então o juiz diz, pronto, estão casados. Depois eu pego meu carro e dirijo de volta para Cascavel, a cidade onde eu moro. 2 anos depois, alguns amigos me perguntam, vocês estão casados? Eu digo sim, mas nós nunca vimos nem a sombra dela. Daí eu digo, eu também não a vejo há 2 anos. Você já ligou para ela? Mandou um zap, uma mensagem de Insta, Face? Eu digo, não. Vocês estão casados mesmo? Eu digo, claro que sim, eu tenho a certidão aqui de casamento para provar. Finalmente meus amigos dizem, é melhor você checar isso aí, tá? Isso é apenas uma parábola, tá bom? Mas se eu tivesse que investigar, eu perceberia que meu casamento na realidade não existe. Uma vez casado, casado para sempre? Creio que não. Você será casado se mantiver esse casamento. O casamento é um relacionamento. Se não houver relacionamento, não haverá casamento. Simples assim. A salvação também se baseia num relacionamento. E sem isso, não tem comunicação e finalmente a salvação já não existe. Hoje, somos cristãos se tivermos um relacionamento com Jesus e aqueles que perseverarem até o fim serão vencedores. Assim, quando o rei vier examinar os convidados, ele vem para ver aqueles que perseveraram até o fim e tornou-se um vencedor. Mas daí você pode pensar, eu ainda não sou um vencedor, ainda caio na tentação. Quero relembrá-lo, que vencer é uma área que pertence a Deus e a Ele somente. Não temos nada a acrescentar, é uma coisa que recebemos, não é uma coisa que você precisa batalhar para poder adicionar tipo uma pitadinha de sei lá o quê. Vestir as roupas das bodas é simplesmente aceitar o dom que Deus nos deu, que é a santificação. Então precisamos alertar as pessoas sobre isto, ou vão continuar achando que podem ajudar de alguma forma. Sabe a diferença entre habilidade e dom? A habilidade você consegue adquirir através do esforço, do estudo, agora o dom, não. Isso só pode ser concedido por Deus. A roupa é gratuita, o próprio rei proveu para nós. Tudo o que precisamos fazer é, rujam os tambores, aceitar. Você o aceitará? Só depende de você, ninguém pode decidir por nós. Bom, minha gente, muito obrigado por nos ouvir nesta semana. Tenho certeza de que Deus tem abençoado grandemente nossas vidas ao saber a verdade sobre a intercessão de Cristo por cada um de nós. Já segue o nosso canal? Já curtiu o vídeo e o compartilhou com familiares e amigos? É bem simples, mas nos ajuda tanto. Quebra esse galho, por gentileza? Lembre-se sempre, não acredite em tudo que vê ou escuta, mas faça o teste com a eterna palavra de Deus, já que para um cristão nada mais importa a não ser assim diz o Senhor. Até a próxima.